eu fiquei pensando desde o final desse domingo, do meio do domingo para cá, e também com a avalanche de comentários positivos e negativos também do programa e dos vídeos que fizemos. E eu comecei a partir de algumas teses de entender por que Norris e Piastri são do jeito que eles são. Talvez, inclusive, a partir da risada que Verstappen dá em tom de chacota, do tipo, cara, eles fizeram isso mesmo? Não me parecia que Piastri seria esse tipo de piloto ao chegar na McLaren. Não me parecia. Ele me parecia ser mais combativo, ter mais personalidade. E aí eu comecei a pensar também em várias coisas, nas características dos pilotos. Por exemplo, quando o Norris, na própria semana, de novo naquele assunto, não é preciso ser babaca para ser campeão. Aí ele solta logo no começo, o que esse idiota tá fazendo tal, e parece que depois ele corre para falar, não foi bem assim que eu quis dizer e tudo mais tal, meio que para não incentivar uma briga, um racha, uma discussão, e ao mesmo tempo ele fala, eu gostaria de ser como o Verstappen, tal, como se ele tivesse alguma coisa meio que reprimida ali dele, ou que se alguém reprimisse. Pegando pelo exemplo do domingo pela manhã, eu comecei a chegar também a alguns pontos, né? Porque eu não sei se isso acontece já ainda na casa de vocês e tudo mais, não tem acontecido muito. Mas domingo de manhã, em plenas 8h42 no horário de Brasília, sempre tinha lá alguém batendo palma lá, tocando a campainha, tal. Você olhava assim, tinha aquele grupo de 2 ou 3 pessoas que queriam passar a palavra, né? 95% das pessoas, ou porque já tem religião, ou porque não acreditam, dispensa e tudo mais, mas sempre tem lá a pessoa que quer catequizar você e transformar você naquela religião que naquele momento elas acham e julgam importantes fazer isso. Me passa a grande impressão, e olhando para 7 anos de Norris, por exemplo, na McLaren, e agora esse terceiro ano do Piastri, e que ele me parece ter mudado um pouco de personalidade, que no final das contas as Papaya Rules são um processo de evangelização que a McLaren tenta impor ali nos seus pilotos, se colocando como um ser divinal, e até puxando um pouco da Ferrari, não, o que importa é a equipe, tudo bem, não tem problema nenhum, o que importa é a equipe e tal. E embora a Ferrari seja uma religião para os italianos, não é a mesma coisa que acontece na McLaren. Não é a mesma coisa. Mas parece que há um senso de catequização dos pilotos, porque o Lando Norris também não me parecia ser esse piloto em 2018, quando chegou à Fórmula 1, e hoje ele fica com esse papo de que eu não preciso ser babaca, dando uma impressão, sabe, de que as coisas vão acontecer em favor dele, porque ele é bom, pelo trabalho, pelo suor. Me passa exatamente essa impressão. No final das contas, eu analiso assim, cara, pode fazer sentido tudo isso. E o Piastri vai muito nessa linha. Ontem a gente não sabia, depois do programa, se de fato ele tinha batido boca. Ele nem bateu boca. Ele perguntou, olha, é isso mesmo que... Porque a gente já tinha falado sobre isso. Não, a gente quer que você troque de posição. E o cara não foi por embate, ele não foi. Não, depois a gente conversa e tudo mais. É como se fosse esse processo de transformar numa religião em que as coisas vão vir pelo trabalho e pelo fruto deles, em vez de ser uma coisa de disputa, uma coisa de personalidade, uma coisa que você vai para o embate, como o Gabi e como a Evelyn falaram, uma coisa que você está ali e que o esporte precisa disso. E o erro faz parte disso, como disse o Gabo. Piastri não tinha nada a ver com o erro que aconteceu com a McLaren. Tudo o que acontece em relação, inclusive, à corrida desse domingo, se deve ao fato do erro da McLaren. A McLaren sempre parou o primeiro piloto que estava ali na pista antes, e fazia todo o sentido, inclusive, em termos de tática, já que ela veio perguntar pelo menos 2 vezes ao longo da corrida se Norris não queria os pneus macios. Ué, por que você pergunta se o seu piloto quer os pneus macios? Porque você está pensando em, pelo menos, ganhar alguma coisa, tentar alguma coisa na corrida. Foi o momento máximo que a McLaren deu a demonstração de que queria eventualmente pegar o Verstappen no pulo, colocando nele pneus macios.
Ela demorou 46 voltas para isso e ainda colocou o Norris para parar depois. Como é que ele ia conseguir tirar o tempo que era necessário? Com os pneus macios, sendo que o Verstappen estava com pneus duros, se não haveria tempo para alcançar o melhor desempenho dos pneus. Então também não fazia sentido a tática. Também não fazia sentido nenhum. É balela imaginar que a preocupação era Leclerc. Não tem como. Então, me parece que a McLaren tornou as coisas muito religiosas ali dentro, muito catequizantes, muito evangélicas. E, no fim das contas, ela transformou seus dois pilotos em devotos samaritanos, tementes à McLaren, que, por conta disso, não vão para o embate. A gente não vê briga entre os dois pilotos. Parece que é apenas e tão somente na questão do mérito. Ora, como falei agora há pouco, se há questão de mérito, por que Piastri, então, perdeu a corrida na Hungria e não lhe foi dada a vitória, já que ele foi bem o melhor ao longo do final de semana inteiro, e só por uma mudança na estratégia, porque o erro está ali, a estratégia também está aqui. São elementos da corrida. Mas parece que, de novo, há um elemento maior ali de catequização que transforma esses pilotos em realmente figuras guiadas por um ser superior. E o ser superior é a McLaren, que no final das contas, como falaram Gabo e Evelyn, manipulam e interferem na disputa pelo título. O que a McLaren não contava no final das contas, e falaremos a respeito do Norris em detrimento do Piastri, porque já há elementos claros para isso, é que tivesse um problema de motor ali no GP dos Países Baixos. E que a McLaren, no final das contas, se desse para fazer isso, também quebraria o motor de Piastri em algumas das próximas corridas, para que houvesse um senso de igualdade e justiça dentro do que eles concebem como justo e necessário para os dois pilotos. E aí eles não têm como fazer isso muito claramente. Pode acontecer, mas não tem como fazer isso muito claramente. Né? Então, tudo que vai apontando ali em favor do Norris parece que vai sendo indicado por eles. E me incomoda demais esse tipo de coisa. Me incomoda porque o esporte passa muito ao largo disso. Não que você precise ser babaca, não que você precise ser odioso, não que você precise o tempo inteiro espezinhar o coleguinha, mas é gostoso. Do lado jornalístico, espezinhar o outro é gostoso, traz notícia, movimenta. Mas a posição que eles transformaram um domingo numa casa da senhora McLaren dos últimos dias faz com que esses pilotos devotos não entreguem o melhor. Eles apenas cumprem uma tarefa designada pela superioridade eclesiástica da McLaren, que vai apontando um ou outro piloto como vencedor da corrida e do título. É por isso, de novo, bato na tecla, 2025 terá um grande asterisco na temporada, porque é uma pena que Verstappen não consiga recuperar os pontos, mas que ele consiga tirar a McLaren do prumo e mostrar exatamente do que se trata a McLaren. E vou muito além. Citamos André Stella agora há pouco. A McLaren também é um conjunto de fatores que também tem equipes em outro lado. Nós conhecemos muito bem aqui Tony Kanaan. Veja como é a operação da Indy, por exemplo. Eles foram lá atrás de Christian Lunga para espezinhar Pato O'Ward, que estava muito incomodado e muito acomodado ali na condição de líder de piloto. E Lunga incomodou Pato O'Ward nessa temporada 2025. É um erro ter Nolan Siegel ali na Indy, mas há uma diferença de concepção e tratamento, até pela postura do Tony Kanaan. O André Stella não. O André Stella era mais fácil ele ser candidato a Papa, ser o novo Leão XIV, porque não me parece claro que ele tenha convicções, não religiosas, mas convicções de que ele é um líder de equipe que tira o melhor dos seus pilotos. E é por isso que ele transforma Piastri e Norris em coadjuvantes, em pilotos que não tiram o melhor de si porque podem entregar o melhor, mas porque eles creem em algo superior que vai ser entregue pela McLaren. É uma pena.